Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos chegando para mais um devocional diário. O tema de hoje é o seguinte: olha, como é que eu posso lidar com pessoas tóxicas, pastor? Como é que eu posso lidar exatamente, né, irmãos? Como lidar com pessoas tóxicas? Certo? Eu fico assim pensando porque eu realmente já me fizeram essa pergunta, né? E é interessante, como é que a gente realmente pode lidar com pessoas tóxicas? Porque às vezes essas pessoas estão no trabalho, estão na faculdade, estão na escola, estão na vizinhança, na rua onde tu mora, na igreja, gente, não tem conversa não, na família, em casa. Como é que eu posso lidar com esse tipo de gente, pastor? Bom, hoje eu tenho aqui 4 chaves de sabedoria à luz da palavra de Deus para te ajudar a lidar com esse tipo de pessoa. Pastor, tem na palavra alguma coisa que... Tem, com certeza. Tem na palavra de Deus as chaves de sabedoria, a direção de Deus para a sua vida. E olha, deixa eu conferir. Listei aqui para você hoje 4 chaves. Olha só, 4 chaves que vai te ajudar. Como é que você pode lidar com esse tipo de pessoa, né? É exatamente isso. Fica comigo até o final porque você vai aprender muito hoje aqui em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos. Seja bem-vindo aqui no nosso canal Devocional Diário, tá bom? Eu já quero ler a palavra de Deus, gente. Eu já quero ler a palavra de Deus que está exatamente no livro de Provérbios. Olha só, gente, o livro de Provérbios, um dos livros mais conhecidos, certo, de todos nós, na grande realidade, é um livro que eu tenho um grande carinho, assim, uma grande admiração, porque tem muitas chaves de sabedoria, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 16 e o versículo 17, exatamente, Provérbios 16 e o versículo 17, que diz assim, olha o que diz esse texto: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, olha, preserva a sua alma. Vou repetir para você. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda, olha só, gente, o seu caminho preserva a sua alma. Olha só, né? Como é que eu posso lidar, pastor, com pessoas que cruzam o meu caminho, né? Exatamente, para tentar me tirar a paz. São pessoas carregadas. Como é que eu faço, pastor? Então, gente, vamos lá. Antes de eu começar, eu sempre digo o seguinte, né? Nós precisamos aqui formar uma base para a gente entender, certo? Como é que eu posso lidar, certo? E quais são esses desafios. Então, vamos lá, gente. Lidar com pessoas tóxicas é um desafio que pode afetar o nosso bem-estar emocional e espiritual. Você tem que ter muito cuidado, certo? Eu falei aqui no devocional passado, que foi ontem, né? Eu falei sobre isso, né? Que pessoas tóxicas, eles atingem a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual e a nossa vida física. Então você tem que ter muito cuidado, certo? Em saber lidar com pessoas tóxicas. E isso é um grande desafio, certo? Porque a intenção é essa que eu falei ontem, é atingir o nosso emocional, o nosso espiritual, indo para a nossa vida física, né? Então, a Bíblia nos dá exemplos de como Jesus, né? Quando eu estava aqui escrevendo esse devocional, eu pensei exatamente em Jesus. Porque, gente, Jesus passou por tanta coisa, né? Jesus enfrentou situações tão difíceis. E ele nos ensina a adotar. Isso aqui que é importante, gente. Adotar uma postura sábia para evitar influências negativas dessas pessoas. É muito importante porque você observa que eu estou trazendo a pessoa de Jesus para essa temática de hoje. Então nós vamos explorar pelo menos aqui 4 maneiras que eu vejo em Jesus, como ele
soube lidar com pessoas tóxicas. E nada melhor do que aprender com ele, que é o nosso exemplo maior, tá bom? Então vamos lá. A primeira chave que eu quero deixar é o seguinte: mantenha distância inteligente. Exatamente. Mantenha distância inteligente. Quando eu coloco esse ponto aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que ter uma certa distância. Não é que você tem que ser ignorante, não é que você tem que cortar os laços, não é que você tem que cortar o vínculo, não é que você tem que desfazer a amizade. Não é isso que eu estou falando. Distância inteligente é você saber se posicionar, é você entender, compreender o ambiente, é você ter exatamente uma postura sábia para que você não venha se contaminar, não venha se ferir, não venha se machucar com pessoas que são tóxicas e que estão ao seu redor. Você precisa ter muito cuidado com isso. A Bíblia nos mostra, por exemplo, lá em Mateus 23, versículo 13, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não permitem que os que estão entrando assim o façam. Gente, quando você olha assim a luz da palavra de Deus, você vê que os fariseus, eles atacavam muito ao Senhor, né? Eles atacavam Jesus. Eles não perdoavam, né? Eles eram pessoas extremamente tóxicas. Se é você ler os 4 evangelhos, que você vai ver isso de forma literal, como eles frequentemente atacavam Jesus. E você vai ver, gente, que Jesus frequentemente se afastava dos fariseus e dos mestres da lei, certo? Que eles eram conhecidos, né, por sua hipocrisia, né? E ali eles ficavam distorcendo a verdade. E ele os confrontava, mas também ele sabia qual era o melhor momento exatamente para se afastar. Muitas vezes ele falava também, Jesus falava, rebatia, mas ele conseguia, identificar, certo? Qual era o time ali, né? De se afastar, porque às vezes era melhor se afastar. E isso Jesus fazia. Você vai ver vários textos e Jesus se retirava. E os fariseus falavam e Jesus se retirava. E já não estava mais ali. Você vai ver muito isso. E o que significa isso? Distância inteligente. Isso nos ensina. O que o Senhor Jesus nos ensina? Ele nos ensina a importância de manter, gente, uma distância saudável de pessoas que continuamente promovem a negatividade, a hipocrisia, pessoas que te atacam. Você tem que ter uma distância inteligente, certo? Manter uma distância inteligente nos permite o quê? Proteger o nosso coração e manter a nossa paz. Sabe qual é a grande questão? É que às vezes você já até sabe como a pessoa é e você se mantém perto o tempo todo, certo? E isso vai ser um problema para você, porque as pessoas que são tóxicas, elas precisam de libertação, elas precisam ser transformadas, certo? E elas se alegram quando elas atacam, você tá entendendo? Elas se alegram quando elas trabalham a fofoca, a mentira, quando elas distorcem a verdade. São pessoas cheias de hipocrisias, certo? São pessoas que muitas das vezes, certo, são arrogantes, soberbas. Então você tem que ter cuidado. Jesus, ele era muito, mas muito sábio. Por quê? Porque enquanto os fariseus estavam ali falando, ele conhecia, ele sabia o tempo de falar, então ele falava. Mas quando ele percebia que era melhor ele se afastar, ele se afastava. É sábio você se afastar de determinadas conversas. É sábio isso para a sua vida. E eu vou até já deixar aqui a segunda chave, porque a segunda chave, ela já entra um pouco sobre isso aqui. É exatamente essa. Essa aqui é a chave. Qual é a chave, pastor? Delimite as conversas. Delimite as conversas,
certo? Jesus sabia quando era a hora de se retirar, e ele fazia isso, especialmente quando aquelas conversas começavam a se tornar improdutiva, desgastante, certo? É muito sério isso, eu acho interessante. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 35 ou 36, a Bíblia diz assim: de madrugada, olha só, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu, foi para um lugar deserto e ali começou a orar. Simão e os que estavam com ele foram à procura deles. Olha só, gente, olha, isso é muito interessante. Estabelecer limites em nossas interações e saber quando é necessário se retirar, justamente para nos ajudar a ter paz e evitar conversas que realmente vão drenar a nossa energia e vão afetar o nosso bem-estar. É muito interessante isso. Você vê que Jesus, ele não estava o tempo inteiro com os discípulos. Às vezes Jesus se retirava e ele ficava só, até com os discípulos, gente. Jesus se retirava e ficava a sós. Ele dava limite às conversas. Você vê que, se você for observar a vida de oração de Jesus, Jesus sempre orava só. Era muito difícil, e quando eles estavam orando juntos, geralmente era com Pedro, Tiago e João. Jesus sempre se retirava para estar em oração. Jesus sempre dava limite a determinadas conversas. Você vê que ele conversou sozinho com a mulher samaritana, porque quando os discípulos chegaram, eles ainda ficaram falando mal. Gente, isso é inteligência. Isso é dar limite para pessoas tóxicas, certo? E a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que observar isso, porque Jesus fazia isso. Com certeza tinha conversas que não era legal, que não era bom. E Jesus evitava isso, certo? Até porque o mundo espiritual estava ali atacando, ao ponto de Pedro sempre, sempre era o Pedro ali, certo? Que se permitia ser usado muitas vezes, certo? Com soberba, com arrogância, com precipitação, certo? O João, a Bíblia nos mostra, João, o amado, exatamente, aquele que encostava a cabeça no peito do Senhor. Teve um dia, a Bíblia nos mostra, a Bíblia é clara, gente, a Bíblia nos mostra que quando ele voltou de uma missão, onde ele foi levar a palavra com os outros e tal, gente, ele pediu: Senhor, deixa eu orar para mandar fogo do céu para consumir aquele pessoal, porque eles não receberam a palavra. Gente, olha aí, o discípulo amado, gente, Jesus estava cercado de pessoas que não era fácil, não pensa que os discípulos eles eram bonzinhos, não, gente. Tomé tinha dúvida, Judas traiu, e assim vai embora, gente. Eram pessoas que estavam em processo, mas ainda tinha muitas toxinas na vida deles. E eles precisavam, certo? Eles precisavam ser transformado. E aí Jesus sempre dava alguns limites nessas conversas. E quando Jesus falava, ele dava uma palavra para eles refletir, para eles poderem passar pelo processo de transformação. Você sabia que se você, observa bem o que eu estou te explicando, se você aprender com Jesus, essas pessoas que hoje são tóxicas e que estão perto de você, elas vão ser livres, elas vão ser libertas. Porque os discípulos de Jesus, eles estavam vivendo esse processo de libertação dessas toxinas ruins. Exatamente, não vê Filipe? Filipe disse: mostra-me o Pai, mostra o Pai pra gente e a gente crê em você. Gente, não é fácil um negócio desse. Jesus estava lidando com tudo isso. Agora, a grande questão é que quando você sabe lidar, quando você tem uma distância inteligente, lembra que eu disse? Não é para você se afastar, não é para você cortar vínculo, não, sai fora, não é isso, gente. É você saber lidar. Por isso que o tema é: como é que eu posso lidar com pessoas tóxicas? E Jesus nos ensina isso. Manter distância inteligente, se afastar quando for preciso, dar limite às conversas, mas na intenção sempre dessa pessoa, em certo
momento olhar para você e ter você como um modelo de inspiração. Quantas pessoas a gente vê, né? Que ela chega e diz assim, poxa, eu cometo tanto erro na minha vida, eu falo tanta coisa, eu sou tão precipitado, tão precipitada, certo? Eu queria assim, pelo menos ser como fulano de tal. Olha como ele, sabe? Olha como ela é, como ele é, como é que ela fala, como é que ele se comporta, a atitude, certo? Como é que ele se expressa, quais são as suas ações, o seu comportamento. E, olha, se fosse eu naquela situação, eu ia fazer tal coisa, mas ele fez tal coisa, ela fez tal coisa, nossa, que coisa legal. Sabe, gente, é isso que uma pessoa que tem habilidade de lidar com pessoas tóxicas começa a ser um modelo de inspiração para aquela vida. Olha que coisa interessante, né, gente? Vamos lá, a terceira chave. Pastor, como é que eu posso lidar com pessoas tóxicas? Isso aqui é muito importante. Evite a repetição de ciclos. Exatamente, evite a repetição de ciclos, gente, isso aqui é importante. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 14, diz assim: e se alguém não os recebe, nem ouvir as suas palavras, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Olha só, Jesus instrui aqui os seus discípulos, ele dá uma instrução, né? Não insista em lugares que não recebam vocês, certo? Ele sabia que insistir em determinadas situações não vai trazer fruto, gente, certo? Não vai dar fruto, certo? E o que vai acontecer? Vai acontecer apenas, certo? Um ciclo repetitivo de rejeição e de frustração, certo? Por isso que você tem que ter cuidado. Tem muita gente, certo, que querem que as pessoas mudem. Isso aqui é um problema sério. A partir do teu valor, a partir do teu conhecimento, a partir da tua experiência. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Veja que o texto é claro. Jesus disse, olha, se alguém não receber vocês, se alguém não der ouvido às suas palavras, saem daquele lugar, saem daquela casa, saem daquela cidade. Então é isso que ele estava explicando. Eu não estou dizendo para te sair da tua casa, seu abençoado, abençoada. Não estou falando isso. Eu estou explicando no sentido de ter inteligência para não se ferir em ambientes que são tóxicos, em não se permitir, se você tem uma opção, certo, de você não é preciso ou não é necessário você ter o mesmo ciclo repetitivo em determinado ambiente, então evite esse ambiente, evite para que você não venha sofrer o ciclo da rejeição e da frustração, certo? Isso também a gente pode aplicar muito bem, certo? Em determinados momentos na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa, lá na faculdade, no trabalho, evitar o confronto, evitar os encontros, evitar o ambiente, certo, que vai se formando para esse ambiente de tristeza, de angústia, de frustração, de medo e de tanta coisa ruim. Sabe o que a gente aprende? É que a gente precisa aprender a reconhecer quando uma situação é tóxica. Você precisa, sabe, você começa a ter esse discernimento. Isso aqui está se formando para aquele momento de tribulação, certo? Isso aqui vai dar problema, certo? Você precisa aprender a reconhecer as situações que vão se formando e ter coragem, gente, de se afastar, certo? De ter inteligência, de ter direcionamento, de ter uma distância inteligente. Isso vai te ajudar a evitar os desgastes emocionais e a buscar ambientes que vão realmente nutrir a sua vida, nutrir a sua fé. Isso é muito importante. Muito cuidado, certo? Mas pastor, é dentro da minha casa. Eu não estou dizendo para te sair da tua casa. Fica dentro da tua casa. Trabalha a distância inteligente. Trabalha as conversas seletivas. É no meu trabalho. Não saia do seu trabalho. Você tem que ser inteligente. Use de sabedoria. Mantenha distância, ore por esta vida presente, né? O Senhor Jesus que diz assim, orai pelo quem está te perseguindo,
perseguindo, orai pelos que vos perseguem, por aquilo que vos maltratam. É isso que eu estou explicando. Agora, se é um local que você pode evitar realmente, então você tem que evitar, gente. Exatamente. Você vai ficar indo no mesmo lugar, aonde você está sofrendo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Não, você tem que buscar, sabe? Entender, ter esse discernimento em nome do Senhor Jesus, tá bom? É assim que você começa a aprender a lidar, certo, com pessoas tóxicas. E a última que eu quero deixar, porque é muito importante, gente, não absorva o seu veneno. Exatamente, né? Não absorva o seu veneno. Em Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com bem. Louvado seja Deus, né? Jesus nos ensina que mesmo diante de pessoas que nos ferem, né, ou nos atacam, o que a gente tem que fazer? Responder com amor e bondade e não absorver o seu veneno. Muito cuidado em ficar absorvendo o veneno dos tóxicos, exatamente, de suas palavras, de suas ações, certo? Isso pode comprometer a sua integridade, a sua espiritualidade, certo? Em vez de você ficar reagindo negativamente, né? Porque tem gente que gosta de ficar reagindo. Gente, isso não vai te ajudar, gente. Sabe o que você tem que fazer? Você realmente precisa escolher responder com bondade, com compaixão, certo? Protegendo o teu coração. Não se permitindo que o veneno dos outros contamine a sua mente e o seu espírito. Por isso, para lidar com pessoas tóxicas, é uma habilidade que exige discernimento e autocuidado. Ao manter uma distância inteligente, ao estabelecer limites, ao evitar repetição de ciclos e não ficar absorvendo o veneno das palavras e ações tóxicas das pessoas, você realmente vai proteger o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar espiritual. Por isso que através do exemplo de Jesus, nós podemos aprender que é possível sim viver em paz, mesmo diante dos desafios que nós realmente enfrentamos todos os dias, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore agora com o pastor, ore assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua querida família, em nome de Jesus.